Oiê! E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui pra gente bater aquele papo sobre o desfraude que a gente tinha combinado. Que vocês não param de perguntar lá no Instagram sobre como que foi, como que tá sendo. E aí, toda vez eu ficar falando em stories, em postagens, aí vocês pedem e pedem de novo, e aí já sumiram os stories, então acaba ficando difícil. Então vamos conversar hoje aqui pelo canal, que daí o vídeo fica aqui, fica salvo. Quem quiser ver é só vir aqui, olhar de novo. Então, hoje eu acabei de fazer a conta que faz 5 meses que eu iniciei o desfraude, porque o que aconteceu? Quando a Luísa fez 2 anos, eu preferi primeiro desmamar ela. Eu desmamei até os 2 e 2, assim, eu esperei pra mim começar, porque eu achei melhor desmamar ela bem bonitinho, ela tá bem tranquila, não tá mais pedindo peito, não tá mais sensível porque tinha desmamado, e aí sim começar o desfraude. E aí, só depois do processo de terminar o desmame que a gente começou o desfraude. Antes de eu começar o desfraude, na verdade, quando a Luísa tinha 1 ano e 10 meses, eu acho, eu já tinha comprado aquele vasinho de chão. E aí eu deixei ele no banheiro, vou mostrar aqui pra vocês. Deixei ele no banheiro, deixei por ali, fui conversando com ela, fui falando, olha filha, daqui uns tempos você vai passar a fazer xixi no vasinho, vai sair da fraldinha, mas nada de tentar colocar ela tirar ela da fralda, não. Só fui conversando. E aí, quando eu resolvi realmente fazer o desfraude, eu conversei com uma psicóloga que eu conheço, de Goiânia, fiz até um vídeo pro IGTV do nosso bate-papo, ela me deu várias dicas, ela me falou sobre, tem um livrinho dela também que me ajudou muito, ela falou sobre o cocô amigo. Então, antes de iniciar, de fato, o desfraude, a gente começou a conversar com ela sobre o cocô amigo, sobre que o vaso era amigo dela, que ela ia fazer xixi e cocô no vaso, que não precisava ter medo. Eu passei a levar ela junto comigo no banheiro e mostrar pra ela, falar, filha, olha, mamãe tá fazendo xixi. Que isso? Batom. Batom? E aí eu conversava com ela bem tranquila, sem querer começar o desfraude mesmo, sabe? Só apresentando. Não, agora a mamãe tá gravando o vídeo. Você já passou? Já tô de batom, olha lá. E aí eu fui conversando bem tranquila, sem pressão, pra explicar, pra ela entender o que significava aquilo, pra ela ter assim uma dimensão do que ia acontecer. Afinal, a vidinha dela também ia mudar, né? Não é só pra gente que muda, principalmente pra eles, né? Ela usava fralda, o tempo todo eu trocava a fralda dela, e a partir daquilo ali ela não ia mais usar fralda. Um blush. Ops. E aí, quando ela tinha, de fato, 2 e 2, quase 2 e 3 meses, eu comecei mesmo o desfraude dela. Mas aí, antes de eu começar, eu comprei, me preparei, né, pra algumas coisas. Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu achei, assim, indispensável ter pra dar tudo certo nesse desfraude. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, essa fraldinha aqui, que é uma calcinha pra piscina, ela é forradinha assim, ó. Tá vendo? Geralmente a gente usa pra levar pra piscina. Ela foi muito útil quando a gente precisava sair de carro, na viagem que a gente fez também até Goiânia. Coloquei ela usando essa. Teve esse vasinho aqui, ó, de chão. Ele tá sujo assim porque ele tava lá fora. Ela não tá mais usando ele, aí eu vou falar sobre. E aquela escadinha ali, ó. Todos esses foram super úteis, tá? Ah, outra coisa que foi super útil foi os adesivos. Vocês estão vendo que tá uma cagada meu banheiro, né? E nem posso reclamar, porque eles ajudaram muito. Lençol. Ó, tá vendo? Ele é grandinho assim. Aí ele é um lençolzinho fralda. Você coloca ele no colchão, assim, no lençol, a hora que o bebê vai dormir, pra fazer o desfraude noturno. Então é bem legal pra não passar como se fosse uma fraldinha, pra não passar pro colchão. Pra quem ainda não começou o desfraude, eu queria falar assim, ó, que aqui foi no mesmo processo do desmame, muita paciência, mas muita paciência mesmo. Duplica, triplica, quadriplica a paciência milhões de vezes, tá? Porque eles, né, não vão aprender a fazer xixi e cocô de um dia pro outro. Eles não vão fazer no vaso de um dia pro outro. Coloquei uma tag lá no Instagram, coloquei desfraude doce Luísa. Lá eu falei bastante do início do desfraude, então quem quiser ir lá dar uma olhada também, tem textinho, tudo falando direitinho.
Mas assim, no início foi o seguinte, eu tirei a fralda de manhã e expliquei pra ela que ela, a partir daquele dia ela passaria a fazer xixi e cocô no vasinho. E deixei os 2 vasos que eu comprei, que foi o de chão e a escadinha, à disposição dela. Primeira impressão, quando ela viu a escadinha, ela ficou assim, ai, que legal, ficou louca pra me ajudar a montar a escadinha e tudo mais. A hora que ela subiu naquela escadinha ali, foi um berreiro, foi um griteiro, ela chorou, 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 chorou. Porque ela, assim, a Luísa sempre teve um medinho de cair, sabe? E ela ficou com muito medo da altura da escada. Então, se você me perguntar, e se eu comprar só a escada, é legal? Ou então, e se eu comprar só o vasinho de chão? Olha, eu preferi ter as 2 opções pra ela. O que ela quisesse fazer, ela ia fazer. Eu achei melhor assim e eu não me arrependo. Acho que foi a melhor escolha que a gente fez, ter dado as 2 opções pra ela. Afinal, era o momento dela, né? É um momento diferente e era dela. E aí aconteceu o seguinte. Nos primeiros dias, acho que nos primeiros 2, 3 dias, ela chegou a fazer assim, a trocar 7 calcinhas por dia. Ela fazia todos os xixis na calcinha. Ela não avisava. Quando eu vi, ela já tinha feito. Quando ela avisava, ela não chegava no banheiro, ela já tinha feito na calcinha. Depois, assim, do 4º dia, foi 7 calcinhas, acho que 6 xixi e 1 cocô na calcinha, todo dia. Pelo menos no início ela não prendeu o intestino, né? De não fazer cocô, de segurar e tudo mais. Pelo menos fazia na calcinha. Então, eu não reclamava tanto porque tava fazendo e não tava prendendo o intestino, né? Enfim. Foi acho que no 5º dia, se não me engano, ou no 4º, ela fez o primeiro xixi no vasinho. Aí, como que era a estratégia dela fazer o primeiro xixi? Quando a gente acordou de manhã, a primeira coisa assim, tipo, mal dava bom dia, já arrancava a fralda dela, já ia correndo pro banheiro, sabe? E aí ela sentava e fazia, porque o primeiro xixi da manhã a gente não consegue segurar, né? Depois eu faço. É aquele xixi que tá saindo já. Então ela sentou e fez, assim, no 5º dia. E aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Festa, muita festa. Filha, parabéns, que legal, você fez xixi. Nossa, minha filha, que legal, parabéns, muito legal isso, tal. E aí, tinha premiação também. Comprei umas cartelinhas de adesivos e falava assim, olha, toda vez que você fizer xixi, você pode pegar um adesivo e colar no seu vasinho. E ela ficava louca de vontade de fazer xixi pra colar esse adesivo no vasinho dela. Ela adorou a ideia. Então, ela passou a adorar fazer xixi, porque tinha premiação, tinha um adesivo e tudo mais. Só que também não foi assim. Não foi no 5º dia ela fez xixi e ela saiu fazendo xixi no vaso. Não, no 5º dia ela fez um xixi. Não, eu acho que foi no 4º dia. Tô um pouco confusa. Mas acho que foi no 4º dia. Ela fez um xixi no vaso e os outros na calcinha. E por aí foi. Quando deu, acho que 2 semanas, ela já tava fazendo xixi no vaso bonitinho. Ela já avisava, a gente corria, saía naquela maratona dentro de casa, onde a gente estivesse, tá? Pra ir no banheiro. Aconteceu também que eu fiquei 1 semana sem sair de casa. Não saí de casa nos primeiros dias, porque ela não fazia no vaso nos primeiros dias. Fazia na calcinha, então se eu tivesse, sei lá, fazendo compras com ela no supermercado, ela ia simplesmente pegar e mijar lá no supermercado, entendeu? Porque ela não pedia. E muito menos ela ia querer ir no banheiro do supermercado ou de qualquer outro lugar. Então a gente não saiu de casa. Patrícia, achei melhor assim. A gente que falou, mas aí eu coloco fralda pra sair. Eu não quis colocar fralda em momento algum do dia, porque eu achei que ia confundir a cabecinha dela, eu preferi não confundir, apesar de que eu tava fazendo um desfraude, assim, bem no tempo dela, bem tranquilo mesmo, tentando ter bastante paciência, porém, eu achei melhor não colocar fralda durante o dia, que ia confundir muito a vida dela. Então, já na 2ª semana, a gente já passou a sair, e aí onde a gente ia, ela pedia pra ir no banheiro, a maioria das vezes ela já fazia, já nos vasos, ficava meio assim, se ela visse que o vaso estava meio sujo de algum lugar, ela ficava meio com nojo, sabe? Depois vai acostumando, depois ela já foi ficando mais tranquila. Eu nunca levei nenhum adaptador pra rua, eu sempre segurei ela no vaso, coloco um papel higiênicozinho ali pra proteger e tal, e sempre segurei ela, deu certo. Mas tem quem compre aqueles adaptadores e leve pra rua também, tem quem faça isso, que eu acho que vale, porque no começo é mais difícil, depois eles vão acostumando. Mas que eu posso dizer, sobre o cocô. O cocô foi o seguinte, o cocô foi difícil. O cocô eu cheguei a falar assim, meu Deus, eu vou desistir.
Vou desistir porque esse cocô aqui tá me dando trabalho demais, eu tô quase enlouquecendo. Por quê? Porque ela me avisava que ela queria fazer cocô, ela sabia que ela queria fazer cocô e ela sabia que tinha que ser no vaso. Só que ela segurava, porque ela ficava com medo. Até então, ela só fazia no vasinho pequeno, né? No vasinho de chão. E aí, ela ficava com medo, com nojo, não sei com o que ela ficava, que ela segurava esse cocô. E aí, ela começava a chorar. Ela começava a chorar, de gritar. E assim, passou o quê? Uns 2 meses dela fazendo isso, gritando e chorando. Onde ela tivesse, ela chorava pra fazer esse bendito desse cocô. E eu lá, na maior paciência do mundo, filha, não tem problema, você pode fazer, não vai doer. Vamos dar tchau pro cocô. O tchau do cocô é muito importante também, né? Tchau pro cocô. Mas assim, ela tinha medo de fazer esse cocô. Aí, até que passou por esses dias agora, é que foi passar. Depois de mais ou menos uns 4 meses do desfraude, é que foi passar 3 a 4 meses. Foi passar o medo dela de fazer cocô e agora ela tá fazendo bonitinha. Depois de, acho que 2 meses e meio do desfraude, a gente foi viajar pra Goiânia. E aí, eu falei, o que eu vou fazer na viagem? Se eu colocar a fralda nela, ela vai ficar, né, que essa fralda aqui, por quê, né? Falei, não vou colocar. Eu sempre fui, assim, muito segura com a Luísa. Sempre conversei muito com ela e sempre com tudo, assim. Aí a gente viajou. Gente, eu fui rezando daqui lá. Coloquei aquela calcinha de piscina ali que eu mostrei pra vocês e fomos parando. Eu falava toda hora pro César, amor, vamos parar, porque a Luísa precisa fazer xixi. Ela não pediu, falou que não quer ainda, mas vamos parar. A gente parou uma vez na estrada, ela não fez. E aí ela segurou até acho que Jataí, que a gente parou, que é no meio do caminho. Paramos no posto, ela foi no banheiro, fez de bonitinho. Depois seguimos viagem. Chegamos em Rio Verde, paramos de novo num posto. Ela fez... Aí eu levei ela no banheiro, também no meio da viagem. Ela fez xixi e cocô, sem chorar, no vaso normal. Que eu fiquei muito espantada. E eu tinha levado o vasinho junto dentro do carro. Falei, se a gente chega nessa Goiânia, essa menina encrespa de não fazer xixi e cocô lá. Então é melhor levar esse vasinho. Levei. Todos os dias que a gente ficou lá, ela fez xixi, cocô no vasinho, bonitinho e tudo mais. Aí quando a gente voltou de viagem, eu peguei e resolvi guardar o vasinho de chão, porque eu vi que ela tava fazendo algumas vezes no vaso normal, quando a gente saía e tudo mais. Guardei. Chegamos de viagem, ela chegou aqui no banheiro e só tava a escadinha no banheiro dela. Ela não perguntou pra mim, não perguntou. Falei, vamos fazer xixi, ela subiu na escadinha, fez xixi, fez cocô, normal. E aí eu escondi o vasinho de chão, porque eu achei que era melhor ela fazer na escadinha, não precisa limpar o vaso, né? Tem essas facilidades, né? Porque o vasinho tinha que ficar lavando toda vez que ela usasse e tudo mais. Então ela passou fazendo a escadinha bonitinha, não pediu mais o vasinho de chão. Agora ela só faz na escadinha, então por isso que eu acho que os dois foram essenciais aqui no nosso desfraude. Teve muita paciência, teve muito vídeo no YouTube. Ó, quem tiver no desfraude, já vai lá e já coloca assim, cocô amigo no YouTube. Vai ter vídeo, vai ter historinha, vai ter um monte de coisa, coloca, vai mostrando, vai incentivando, vai conversando sobre. Só nada de muita pressão, de, ai, tem que fazer, não. Deixa, vamos conversar sobre e dialogar e tal, mas, né, bem tranquilo. Sobre o desfraude noturno. Quando a gente tava em Goiânia ainda, eu sempre coloquei a fralda pra ela dormir. Desde o início do desfraude, eu sempre usei a fralda pra dormir à noite, porque eu falei, acho muito puxado eu falar pra ela já que ela não precisa mais fazer xixi na fralda à noite, que não vai mais ter fralda, entendeu? Aí eu deixei a fralda à noite. Só que aconteceu que, assim, nas primeiras vezes, algumas vezes ela fez xixi na fralda. O resto ela não fez mais, ela amanhecia sequinha. Aí aconteceu que 2 vezes eu resolvi... eu esqueci de colocar a fralda nela e nessas vezes ela fez xixi na cama. Foi 2 vezes. Aí falei, não, vamos continuar com a fralda e tudo mais. Quando a gente tava em Goiânia, eu fui colocar a fralda nela pra dormir num dia, ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu não uso mais fralda, né, filha? Não foi? Ela que me falou. Aí eu falei, você tem certeza, filha, nem pra dormir? Não, mãe, eu não uso mais fralda, eu não quero usar fralda. Falei, então tá bom. Não coloquei mais fralda a partir desse dia nela. E ela simplesmente não fez xixi a noite toda. Mas teve uma técnica de 1 hora antes, ela só mamava, por exemplo, ela janta, a Luísa janta,
Depois ela toma mamadeira pra dormir, só que ela não toma mamadeira na cama. Uma coisa que eu tenho pra dizer é, se você tem um bebê que dorme tomando mamadeira, ou que de madrugada toma mamadeira, esquece desfralde. Não tem desfralde pra esse bebê. Ele vai se mijar, porque ele vai estar tomando líquido na hora de dormir. Agora, aí eu passei a fazer o seguinte, a dar a mamadeira pra ela até 1 hora antes dela dormir. Aí, antes de dormir, a gente vai lá, escova o dente, tem toda aquela rotina. Escova o dente, coloca o pijama e faz xixi. Sempre antes de dormir, a gente leva ela pra fazer xixi. E aí, ela faz e ela acorda sequinha no outro dia. Bem sequinha. Então, acho que a gente já pode dizer que estamos 100% desfraldadas, né, filha? Coisa mais linda da mãe. Eu posso dizer que não foi fácil. Não foi. Mas agora sim, ela já é uma moça, já faz xixi, já faz cocô no vasinho. Ô, minha ambulância, velho. E é isso, vida de mãe, né, gente? Vivendo e passando por inúmeras fases. Não, o vídeo de maquiagem vai ser outro, tá? Tá bom? Tá bom, senão você vai ficar muito longo. Você quer fazer uma maquiagem agora? Quer fazer uma maquiagem? O que você vai passar com esse pincel, então? É a sombra no olho, vai lá. Vai lá, passa a sombra. Fecha o olho, doida. Fecha o olho. Manda um beijo pro pessoal. Fala, tchau, pessoal. Não esqueça de deixar seu like. Fala pra todo mundo. O seu like e tchau. E seguir. Não esqueçam de seguir também. Esqueça de seguir também. Compartilhar com as amigas também. Continuar as amigas também. Beijo. Beijo.